Vamos então mudar um pouquinho de assunto para falar de celulite. Lembrando que, mais uma vez, aqui também temos várias questões a serem conversadas, mas não tem fórmula milagrosa, tá? Não vou enganar vocês. Então vou te passar esse composto de cactinha com chá verde, com pimenta para tirar a sua celulite. Não é tão simples assim. Se fosse tão simples, não teria um monte de procedimento estético para reduzir celulite, e mesmo assim tem um desafio. Então, claro que nós temos algumas estratégias, mas sabendo que não é tão fácil assim. Nesse caso, a gente tem que entender que essa celulite é uma questão mais multifatorial. Então, tem inflamação aqui? Tem. Mas por conta, especialmente, de um excesso de gordura presente, você vai ter toda uma camada, eu vou te mostrar depois, tem toda uma deposição de gordura mais acentuada abaixo dessa epiderme, que acaba, pela gordura ser mais maleável, não é igual o músculo, que ele é mais rígido, né? A gordura é um pouquinho mais maleável, um pouquinho mais molinha. Então, essa pele, ela fica um pouco mais com essas honduras. Então, o excesso da gordura, ele vai estar associado a isso. Outra questão, as mulheres têm mais, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho também, por conta de uma distribuição da gordura diferente do homem. Então pode reparar, homem não tem celulite. Ou se tem, é pouco. Agora a mulher, ela tem muito mais celulite. Tem mulheres que são mais magras que têm, outras com mais obesidade, uma chance maior, mas também você vai encontrar o contrário. Então não é só também a questão do peso por si só. Claro que vai influenciar, mas outras questões genéticas também estão envolvidas. Então se a mãe tem, a filha também tem uma chance maior de ter. Outro ponto, envolvido com tabagismo, com álcool, agentes pró-oxidativos também estão associados com isso. Água, hidratação, então até mesmo assim, tudo que eu pensar nesse combo, ele vai ser importante para a redução da celulite. Então não é só um ativo, não é só uma cápsulazinha, não é só um ativo isolado que vai conseguir ter esse benefício. Então saibam que essa inflamação que acontece aqui, essa deposição de gordura, tem questão genética, tem questão hormonal, até mesmo pensando na oscilação hormonal da mulher ao longo dos dias, né, do mês, acaba que tem essa influência. Então, assim, quando a gente pensa numa paciente que tem esse aspecto mais normal, entre aspas, você tem gordurinha aqui? Até tem, tem que ter. Então, aqui a célula muscular aqui embaixo, aqui as células adiposas, então adiposo subcutâneo, que nós apresentamos, e aí depois aqui a pele, aqui em cima, camada da pele. Consequentemente, quanto mais a paciente aumenta o subcutâneo, mais essa gordura aqui, pressiona essa pele e causa uma chance maior dessa oscilação, dessa pele com esse aspecto mais ondulado. Então, o fato é que, se a paciente tiver redução de gordura corporal, melhora a celulite. Pode ser que ela não tenha uma total redução, mas tem um aspecto mais, enfim, reduzido desse processo. Então, o emagrecimento, sim, é um ponto importante. Tem paciente nossa que vai combinar as estratégias, vai fazer drenagem linfática, vai fazer vários tipos de procedimentos estéticos, com calor, com frio e por aí vai, para conseguir reduzir. Claro que é interessante, vale a pena a gente pensar nisso, mas isso é uma questão que pode voltar de acordo, não é algo determinante. A paciente fez a questão estética, acabou a celulite, ela sempre pode voltar, infelizmente, né? Então, não é algo imediato e tão simples assim. E eu quero que vocês vejam depois a comparação que nós temos da celulite em mulheres e por que o homem e a mulher não tem essa questão. Mas fato que a maioria de nós, mulheres, temos sim algum grau de celulite. Aquelas com pele branca, mais. E em alguns momentos, especialmente, quanto mais tem uma oscilação hormonal nessa paciente, a chance é maior. Ou seja, especialmente alteração em estradiol. Adolescência, gestantes como eu percebi isso na pele, inclusive, mas também nessa pré-menopausa é comum que tenha essa oscilação. Então, nesses momentos alvos, eles são momentos que a mulher vai ter ainda uma chance mais exacerbada dessa presença de celulite. É igual essa paciente aqui, você vê que ela é eutrófica, ela não tem obesidade, mas ela tem uma celulite que é bem aparente. Olha a diferença, mulheres têm essa deposição lá na pele.
E homens é um pouco mais, assim, oblíquo, é um pouco mais de ladinho essa deposição de gordura. Então, quando eu olho essa gordura de maneira mais, tem mais seios fibrosos para esses homens, consequentemente, se ele tem deposição de gordura aqui, essa gordura não vai atrapalhar essa ondulação da pele. Agora aqui está em contato direto ó, com a pele. Então, o que eu oscilei aqui, eu oscilo aqui também. Do homem não, ele tem essa proteção, essas camadas de seios fibrosos, eles protegem essa gordura de chegar lá em cima e fazer uma ondulação. Então, ele até tem gordura, até mais do que a mulher. Só que essas camadas em paralelo assim, em modo oblíquo, acaba que não muda a textura da pele. E aí a gente sai perdendo nesse sentido, mas não tem que fazer, né? Questão, enfim, hormonal, questão de aspecto anatômico, que realmente não tem a gente fazer. Então as mulheres sim vão ter mais chance, e o homem, quando tem essa característica, que todos eles têm na verdade, eles têm menos chance de ter então essa oscilação. Outra coisa, ó, então o estrogênio, estradiol especialmente, oscila também essa formação de celulite. Quanto mais tem estradiol, mais chance de celulite. Quanto menos estradiol, menos chance de celulite. E essas são questões que são hormonais, mas mais do que isso, eu quero que vocês saibam que não é só a quantidade. Então eu dosei estradiol em 2 pacientes, ambas têm a mesma quantidade, mas uma tem mais celulite do que a outra. Por quê? Nós temos receptores que reconhecem esse estradiol. Então são questões genéticas, que não tem muito o que fazer. Então, vamos supor, são 100 unidades de estradiol, uma tem mais celulite do que a outra. Por quê? Uma tem mais receptor que reconhece o estradiol e gera alteração. E aí, no caso, é uma questão que não tem como a gente avaliar de modo muito assim simples na prática, porque é uma questão individual, uma questão genética, tem que fazer um teste genético, etc. Não faria tanto sentido assim. Então, por conta disso, até o Pedro colocou aqui, ó, receptores alfa-2 adrenérgicos. Então, nós temos também essa questão bem observada. Então, como comentei aqui, os receptores, eles fazem diferença. Então, não é só ter o hormônio, mas o quanto que ele está ligando e fazendo essa alteração. E para que vocês vejam a imagem de maneira mais real, realmente, ó, então é assim, ó. A mulher com a gordura presente aqui, sem grandes estruturas. Tá vendo que aqui tem muito mais estrutura para sustentar? Para conseguir deixar essa estrutura da pele mais adequada? Aqui na mulher não, ó. Então é como se fosse, pensa numa parede. Se eu tenho uma parede, eu tenho mais colunas para sustentar, eu tenho uma estrutura melhor do prédio. Agora, se eu não tenho parede, eu tenho uma aqui, outra ali, o prédio pode capengar, né? A minha casa até tem um exemplo disso. Tem uma mesa assim, ó, que o marceneiro colocou uma viga aqui e a outra ali. Como é que tá o meio? A barriga. Porque ele não colocou, então eu tô com preguiça de mandar vir de novo o marceneiro. Mas uma hora eu vou colocar, para ele colocar uma viga no meio. Então aqui é basicamente isso, tem mais viga, tem mais seios fibrosos para sustentar essa gordura. E aqui no caso da mulher, não tem a viga. Então a gente tem aquela depressão no meio, por conta, que vai tendo várias depressões, por conta da gordura que é maleável e não tem estrutura. Então, infelizmente, isso vai acontecer também. Claro que nós comentamos já a questão genética, a questão ambiental. A paciente fuma, bebe, não toma água, alimentação rica em ultraprocessado, rica em sal, rica em açúcar, caos. Claro que a chance vai ser muito maior. Isso realmente é um ambiente que antigamente achava-se que não era inflamatório. Hoje sabe-se que é. Então, tudo que a gente falar de inflamação, aqui vai servir também. E mais uma vez não é um ativo, não é um suplemento, não é um shot que vai sanar esse problema, mas é todo um contexto como um todo. Então, saúde intestinal, beber água para eliminar toxinas de modo adequado, conseguir ter vitaminas, minerais também é importante, fato, mas conseguir neutralizar os agentes mais pró-oxidativos. Nesse sentido, eu vou te mostrar alguns ativos para o final que tem agente anti-inflamatório. A gente vai pensar se vale a pena ou não, tá? Vou chegar lá mais para frente. Então, como nós comentamos já, todos os pontos, ó, receptores também, que estão mais associados com questões genéticas, aquela paciente também que tem uma insuficiência circulatória, também uma questão que pode ter mais envolvimento, mas são todos esses pontos. Então, a paciente com a pele branca, um aumento da gordura corporal, um aumento do sobrepeso e obesidade, tem uma chance maior
para isso. Então não tem como fugir dessas questões. Não estou dizendo que só carboidrato refinado causa isso, mas realmente é esse excesso desse consumo em demasia. Então, a base alimentar, fruta, verdura, legume, ajustar a base sempre é importante para qualquer condição clínica. E aqui não seria diferente. Paciente que é sedentária, então bombeamento vascular fica também prejudicado e, consequentemente, a chance também é maior. Então, buscar um exercício, buscar uma musculação para conseguir ter mais sustentação também é um ponto importante. Além disso, questões que fogem à nossa prescrição, mas que fazem sentido também. Então, roupa muito apertada, sapato muito alto, muito tempo parada na mesma posição, também aumenta essa chance. Mas aí tem pacientes nossas que tem que andar bem arrumada, com salto alto, e aí complica também um pouco esse processo. Então, a gente tem que entender isso também. Como nós já vimos, excesso de estradiol é um ponto que também tem associação. Inclusive, para quem usa anticoncepcional, via oral especialmente. Se é um dilmirena, um dilcailina, aí a quantidade é muito baixinha, sabe? Então não teria esse prejuízo. Mas, se é via oral, aí realmente o prejuízo é maior. Claro que nós temos doses diferentes de estradiol, dependendo de cada tipo de anticoncepcional, via oral, mas alguns que são mais potentes, ainda pior. Se for injeção, ainda mais significativo, né? Tem paciente que não relata essa alteração, até porque ela tem uma questão genética mais propícia para não ter celulite, mas muitas têm. Não sei vocês, assim, vocês mesmas de modo geral, já perceberam alguma alteração em relação a isso? Passei a usar anticoncepcional, piorou minha celulite. Algumas têm essa angústia. Não são todas, mas é algo para levar em consideração. E nesse caso aqui, não vai ter muito, talvez, o que a gente fazer, porque é uma prescrição medicamentosa. Então, se o médico continuar com essa prescrição, também não tem muito como a gente fugir disso. A não ser que ela queira pensar num DIU, num Cailina e por aí vai. Gravidez, então, tem alteração hormonal e, claro, também circulatória e retenção hídrica. Então, aumenta ainda mais a chance da celulite. Mas é algo passageiro, né? A paciente fica grávida e depois não fica mais, então é algo mais pontual. E até mesmo, esse trabalho traz pra gente emoção envolvida. Não é algo tão assim comprovado, mas que talvez faça sentido para algumas pacientes. O quanto que a ansiedade ou esse aspecto de irritabilidade, de estresse, pode aumentar talvez a celulite. Aí complica, né, gente? A gente já falou que o estresse prejudica tanta coisa, né? Agora mais celulite ainda. Então é uma questão que a gente tem que também pontuar, nem sempre é tão fácil.